Olá, meus queridos, estamos aqui, segunda-feira, dia 12/9/2022. O mês de setembro já está na metade. E como o mês de setembro ele é o mês de referência apocalíptica, Torre Gêmea, um monte de coisa, Rainha Elizabeth também partiu desse planeta, nos trazendo avisos sobre advindos futuros. Claro que nada está muito fechado, muito trancado, mas estão caminhando teorias conspiratórias, por exemplo. E uma delas que eu posso conversar com vocês e falar com vocês é questão de cura. Porque eu comecei animadíssimo uma questão de cura. As pessoas me ajudaram, está aqui ainda as macas para fazer a cura. Calma, já está chegando. O espiritual pediu para segurar um pouco as situações depois do acontecido que teve no terreiro onde eu estava e que eu estava começando os trabalhos de cura espiritual e de repente ele pegou e voltou e deu uma pausa. Bom, dentro dessa pausa tentei descobrir mais ou menos o que estava acontecendo. E, para minha surpresa, eu descobri que alguns espíritos que estavam e eram deslocados para as cirurgias espirituais estão tendo que reencarnar. Isso é um ótimo sinal. Espíritos de alta envergadura tendo que encarnar é um ótimo sinal de apoio futuro no planeta Terra. Ou seja, se agora nós estamos em 2022, se vai reencarnar, vai nascer em 2023, para ele ficar adulto, ele precisa de pelo menos 20 anos. 2023, 33, 43, para começar mesmo 2050. Aí ele vai ter próximo 28 anos, 30 anos, que é onde começa a maturar a idade para começar a fazer de fato um serviço. Então eu acho que para 2050 podemos ter algumas alegrias, se assim podemos dizer, certo? Porque as pessoas acham que o espírito, quando encarna, ele já vai encarnado, já está alto, já está crescido e já está tudo lindo, maravilhoso. E não é bem assim que funciona a coisa. Tentei descobrir por que está encarnando agora e não antes e não depois. Pelo que me informaram, é o seguinte: esses espíritos, eles não têm por que passar dificuldades extremas nesse planeta. Então, o que acontece? Se ele encarnar agora, como nós teremos alguns anos de grandes problemas, provavelmente ele não vai lembrar das dificuldades. Ou seja, até os seus 7 anos, 8 anos, ou seja, os próximos 10 anos, a criança vai vivenciar problemas planetários, mas vai achar que é tudo uma brincadeira, que é tudo lindo, maravilhoso, que está brincando, que está se divertindo e tudo mais. Pelo que eu entendi é isso, tá? Entendi, não estou falando que é isso, porque o espírito não fala muito claramente. Ele joga palavras e a gente tem que tentar decifrar e tentar entender o que significa. Dito isso, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Parece que tem alguns médiuns de altíssima envergadura, mas altíssima mesmo, que vão desencarnar. Pessoas famosíssimas da área de mediunidade que vão desencarnar. E pelo que eu andei sabendo nos bastidores do espiritual, os espíritos que estavam auxiliando estes vão vir para a nossa banda. Certo? Então fiquem atentos, percebam bem quem será os próximos das linhas desencarnatórias para saberem e verem o que vai acontecer. Quem que vai desencarnar? Gente de programa de TV? Médium de programa de TV? Olha que beleza! Esses espíritos vão me ajudar nesses negócios de programa de TV. Será médiums de boa fala que montou um grande estrutura onde as pessoas seguem? Pois é.
Se for esse, vamos ter essa estrutura também, tá ok? Fica a dica para as pessoas observarem nos próximos, no máximo, nos próximos 3 meses seguintes. Ou seja, então mês 9, 10, 11, 12. Então até Natal. Então é Natal, até terminar esse ano, a gente já vai ver o que vai acontecer. Mas fiquem em aguardo, porque os trabalhos espirituais vão tomar uma força sem precedentes, ok? Mas está tendo realocação dos espíritos encarnados para os não encarnados. Meus queridos, vamos para a parte então financeira, começando aqui as coisas? Vamos lá. Sexta-feira o dólar caiu 1,13% e fechou em R$ 5,15. Eu andei dando uma bisoiada no câmbio tchaco e parece que a questão do dólar está tirando aquela pressão de subida, que ele está voltando aos normais. Tô vendo agora, o petróleo Brent está em 93,75 dólares, isso é maravilhoso, bem baixo, graças a Deus, pode cair até uns 70, eu ficaria felicíssimo. Vamos ver o que está acontecendo com as ações? Hoje a Bolsa da Alemanha está pulando de alegria, subindo 1,5%, 13.282. Isso é ótimo, já está para cima, isso é um bom sinal de que a Europa está felizona, mesmo sem gás, mesmo sem petróleo, mesmo com dificuldades gigantescas. Mas parece que o governo vai colocar muito dinheiro público para isso, né? Aqui pega-se o dinheiro público e dá-se bolsas, família, bolsa não sei do que, auxílios, né? E lá eles pegam e ajudam com a energia elétrica. E as empresas e as indústrias ficam felizes. Afinal de contas, eles iam mandar muita gente embora. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. A Bolsa de Valores na sexta-feira pulou de alegria aqui no Brasil, subiu 2,2%, subiu muita coisa e fechou em 112,300. A hora que eu vi esse 300 redondo, eu lembrei daquele filme 300. Teve algumas ações, gente, que subiu assim monstruosamente, certo? Subiu assim muito, sabe? Tipo 7, 9%, 6%. Valores assim surreais. Quando isso acontece, normalmente, não é sempre, mas normalmente traz uma conotação de especulação. Se tem especulação, ó, pra você ver, Vale subiu 8%. Onde uma empresa de minério sobe 8%, é muito surreal, né? Então, quando isso acontece, normalmente depois vem as vendas para liquidar e repegar o lucro que teve. Então hoje eu não ficaria muito surpreso se por acaso a bolsa cair um pouco. Se ela subir de novo, a probabilidade de na terça cair com mais força é maior para pegar essa parte dos lucros que está acontecendo. Vamos lá, dando sequência aqui, vamos para os jornais. Infomoney. Economistas reduzem projeções para o IPCA de 2022, ou seja, a inflação está caindo, mas notam uma inflação disseminada e incompatível com as metas do Banco Central. O índice de preços segue refletindo redução de ICMS e dos preços dos combustíveis. Previsão é de deflação também para setembro. Só que tem um detalhe. Muito dessa deflação vai dos impostos que diminuíram, como o ICMS. Vai se chegar um tempo que o ICMS vai ter que voltar para os moldes anteriores, se o governo federal não der a contrapartida, porque estamos em época de eleição. Acabado isso, a pressão sobre a inflação há de acontecer com força total. É mais ou menos isso que eles estão preocupados. Que o Banco Central está projetando lá na frente as retiradas dos benefícios em relação aos descontos de impostos. Porque os descontos dos impostos era para baixar o combustível. Abaixou tanto que já está na hora de voltar. Só não estão querendo voltar porque estamos em plena campanha eleitoral. Passado a campanha eleitoral, se preparem, pois
a brincadeira não vai parar por aí. Se prepare. Quem avisa, amigo é. Infomoney. O diretor do Fed, do Banco Central Americano, apoia a alta de juro forte e prevê mais aperto monetário em 2023. Christopher Waller ressaltou que a escalada de alta de juros dependerão de dados e de suas consequências à atividade nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, como tudo é feito via financiamento, porque lá não pega empréstimo, não usa cartão de crédito fazendo parcelas. Eles financiam, hipotecam coisas, eles pagam, compram coisas financiadas, principalmente imóveis e outras coisas. O restante é tudo à vista, porque são preços baixos, então eles financiam coisas caras. Coisas picadinhas eles não financiam igual aqui no Brasil, que o cara, se bobear, compra um negócio de R$100 financiado em 10 vezes. Tipo, aqueles crediário das empresas, né? De empresas de varejo. Não existe isso lá. E aí eles estão falando sobre esse juros forte, alta de um juros forte. E tem que ver qual que vai ser o impacto da recessão. Lá nos Estados Unidos, como eles estão acostumados a juros zero, quando você começa a ter esses juros, eles não sabem fazer conta para projeção futura. Mesmo porque eles estão vivendo uma coisa que pode ser momentânea. Sobe agora, mas não sobe mais depois. Volta a baixar. Eu acho que essa brincadeira vai perdurar por uns 4 anos. Se não mais. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney. Após rally, Fundo Verde reduz posição em bolsa global, está tirando dinheiro das bolsas globais, e brasileira, mas mantém alocação em commodities. O desempenho do fundo em agosto é o segundo melhor neste ano, puxado por ganhos no mercado acionário brasileiro e em juros em países desenvolvidos. Ou seja, é uma empresa sólida que sabe alocar o seu dinheiro em lugares estratégicos. E se eles estão tirando o dinheiro de ações gerais, globais, estão ficando só em commodities, é porque eles estão com medo de que aconteça algo gravíssimo no planeta. Fiquem atentos a isso, ok? Infomoney. Estados Unidos enfrenta risco de recessão, diz Janet Yellen. A secretária do Tesouro norte-americana destacou que a inflação está muito alta e é essencial reduzi-la. Estados Unidos com inflação altíssima e o petróleo está caindo. Imagine se estivesse subindo. A situação que seria. Mesmo assim está subindo? Mesmo assim está subindo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois isso é gravíssimo a nível internacional, certo? Pois faz pressão para todos os lugares. Infomoney. Petróleo. O cabo de guerra que tem levado à volatilidade dos preços da commodity. A OPEP+, e a ameaça da Rússia de cortar fornecimento puxam preços para cima, enquanto o temor de recessão e reservas estratégicas dos Estados Unidos vão no sentido contrário. Então os Estados Unidos estão mantendo a sua reserva em alta, fazendo com que os preços caiam. A queda de produção mundial, a recessão mundial estão fazendo com que os preços caiam. Mas a OPEP+ está cortando o fornecimento de petróleo, querendo fazer subir. E a Rússia ameaçando cortar o fornecimento também, querendo fazer subir. E aí fica como isso daí? Porque a Rússia precisa vender para alguém. E ela está vendendo para a China. E para alguns outros, que viraram amigos. Então, se a China comprava do planeta e está comprando da coisa, então o fornecimento, a demanda não é bem assim. Só trocou o fornecedor. Sai da Europa, que é encanado, e vai para a China via terrestre ou marítimo.
Entendeu? Mais ou menos assim. Pois é. Eu acho que a China vai construir uns gasodutos e oleodutos, com certeza vai construir passando ali pelo Cazaquistão, mandando para lá. Ah, moço, com certeza eles vão fazer. E a Rússia vai ser estrategista e vai falar assim: abre a torneira aqui, fecha ali, abre para lá, fecha para cá, e abre para lá, fecha para cá. Se fosse tempos antigos, já tinham tentado resolver isso de toda e qualquer forma, adentrando na Rússia. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois ali tá chegando o frio. Já já chega o frio. Vamos lá, Infomoney. Analistas dizem que a chance de deflação recorde no terceiro trimestre aqui no Brasil. O IPCA pode registrar a maior deflação trimestral desde o Plano Real. 3 meses não tem problema. Eu falei que pode ter deflação até 6 meses. Olha, eu vou falar para você, não vai chegar tanto. É passar as eleições, afundar de vez e depois vai ter uma regulação para chegando em dezembro, regulando aquilo para chegar em janeiro e a gente conseguir uma estabilidade de crescimento. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E olha só, e a novela não é só aqui, só em algumas partes do mundo. Olha o que aconteceu. Jornal Reuters. O Japão tem que tomar medidas contra movimentos excessivos do iene, diz porta-voz do governo. Você sabe o que está acontecendo com o iene? Está desvalorizando, perdendo valor. E olha que a moeda brasileira está subindo valor, hein? Você viu? Está valorizando. O dólar está caindo frente ao real. E lá, ao contrário, está despencando o iene frente ao dólar. O dólar está perdendo valor e o iene mais ainda do seu valor. E o governo japonês está desesperado. Por quê? Porque o governo japonês não produz nada, eles não têm commodities, eles não têm nada, eles produzem meia dúzia de produtos já manufaturados, industrializados, e isso vai gerar o encarecimento dos produtos lá no Japão. Ou seja, estão desesperados com a criação de inflação no Japão, em cima do iene. Pois é, a coisa não está bonita para países ricos, para países de primeiro mundo. E nós, países do terceiro mundo, estamos dando um chocolate no planeta. E tem gente querendo mudar a situação, achando que vai vir o salvador da pátria. O gajo que levou 20 anos e não conseguiu fazer uma transposição do Rio São Francisco. E um governo em 2 anos terminou isso tudo. Impressionante, não? 20 anos em 2. 2 anos terminou. 20 anos não fez nada. E tem gente achando bonito. Em 20 anos fez portos lá fora. E aqui, nada. Vamos vendo aí. Mas o povo é assim mesmo. Vamos lá. Poder 360. BIS testa Pix internacional que integrará 60 países. Presta atenção nisso, hein? Moeda única internacional, hein? Tá começando. Essa sim é, hein? Essa sim é, hein? Esse aqui vai virar até pro extra da sexta. Hub de Inovações do BIS, sigla em inglês para Banco de Compensações Internacionais, está testando um mecanismo que seria como um Pix internacional. O sistema permitirá a realização de transações instantâneas entre nações e deve abranger mais de 60 países. Conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, o BIS tem sede na Suíça. Ou seja, em vez de eu pegar e mandar um monte de papel moeda para um país, um monte de papel moeda para outro, e fazer as coisas, o BIS, que é o Banco Internacional, ele vai fazer isso de forma imediata. E depois, no fechamento do mês, é que vê o que ficou, o que não ficou dos balanços de um país com o outro. Se algum país fizer algum movimento muito grande, é capaz de pegar e falar, olha, agora não tem como pagar, eu fiz o movimento, mas não sei de onde vai sair esse dinheiro. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu acho meio interessante isso daí. Vamos ver. Tá aí. É o tal do BIS. É BIS, é BIS, é BIS, é BIS. Nossa Senhora, moço do céu.
Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois não está nada bonito essa loucura planetária. Vamos lá, DW, Jornal DW, opinião. Rei Charles III apenas abdique ao trono. A casa de Windsor tem visto muitos membros relutantes e Charles certamente se encaixa neste perfil. Momento é o ideal para melhorar a democracia no Reino Unido, opina o jornalista da DW. Pois é, a pressão está grande em cima dele e a pressão vai ser grande em cima dele. E quando um homem desse recebe uma pressão violenta, a propensão e a probabilidade dele pegar o dedinho dele e apertar o botão vermelho se torna gigantesco. Estão falando que ele não vai viver por muito tempo. Ele vai. A vida dele vai ser um pouco mais curta do que a mamãe. Logo, logo ele parte. Mas ele vai ficar pelo tempo necessário para fazer e ajudar a engrossar o caldo da grande muvuca planetária. Depois que ele engrossar o grande caldo da muvuca planetária, aí o espiritual pode o fazer desencarnar. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. BBC News. Bolsonaro agrada mercado e deveria cortar benefícios sociais se reeleito, diz mega investidor. O que investidores estrangeiros que sempre têm o discurso sobre rigor fiscal na ponta da língua têm a dizer sobre benefícios sociais liberados na gestão de Jair Bolsonaro? Então eles estão falando que a gestão dele está ótima, pois também está diminuindo os impostos às empresas. Agrada ao mercado, mas deveria cortar benefícios. Acha que estão exagerados? Eu também acho. Eu acho que deveriam fazer planos sociais de geração de emprego e não assistencialismo. Apesar que precisa de alguma parte de assistencialismo. Pessoas que têm deficiências, pessoas que têm dificuldades, problemas de saúde, sim, precisam de ajuda. Mas pessoas hábeis, pessoas com energia, elas precisam ser alocadas e utilizadas pelo próprio governo para gerar riqueza e benefícios para a sociedade. Se a sociedade está pagando um salário para essa pessoa tem que retribuir trabalhando para a sociedade. Arrumando uma praça, pintando uma escola, ajudando a cuidar de crianças, ajudando em escolas e assim por diante. Dar por dar, problema. Somente para quem tem deficiências e problemas, né, de saúde, por exemplo. Fora disso, essas outras pessoas já têm capacidade e condições de se auto-sustentar. Ela pode estar tendo dificuldades em se entrar no mercado novamente. Mas o governo pode dar benefícios fazendo com que ela dê a contrapartida, ajudando a própria sociedade. Isso é uma opinião particular. Às vezes não é o que o povo gosta de ouvir, mas faz parte, né? Então é só o Bolsonaro voltar a pensar e querer o que ele estava pedindo lá atrás. TSE proíbe o uso de imagens do 7 de setembro em propagandas de Bolsonaro, a pedido da campanha de Lula. Então a guerra nos bastidores continua e os ministros estão endossando as coisas. Ah, pediram! Oh, meu Deus do céu! Eu, TSE, vou proibir o uso de imagens do 7 de setembro. Uso de imagens do 7 de setembro, da data 7 de setembro ou dos eventos cívicos. E aí, como é que vai fazer? Vai cortar uma coisa dessa? Se eu quiser pegar e mostrar a questão do Brasil e tudo mais, tá muito estranha essa história. Eu acho ridículo isso, inclusive eu acho que não deveria acontecer isso com o TSE. Agora, se o TSE proibiu isso, significa que ele acatou e aceitou denúncias sobre o uso de coisas particulares de campanha no 7 de setembro do Bolsonaro. Ou seja, vocês esperem por esperar, pois vai ter alguma coisa em cima do presidente, inclusive cortando a campanha dele, não assim de propaganda, de cortar mesmo, de tipo, e se tornou inelegível.
Porque se o TSE proibiu o uso das imagens de 7 de setembro, isso significa que eles têm uma propensão gigantesca de dar continuidade em alguns outros processos que estão andando atrás dos bastidores. Propensão, não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que tem uma sinalização, uma tendência e não um fato. São diferentes. Não coloquem palavras na minha boca. Eleições 2022. Desistências de candidatura superam as de 2018. As desistências chegaram a 799. Nas eleições de 2018 foram 770 candidatos abandonaram a campanha. E agora 799. Pois é, entraram para sair candidato, depois falaram assim, ai moça, aqui vai dar uma dor de cabeça, não tem condição, não quero passar vergonha, não quero fazer, e largou para o meio do caminho. Pois é, isso é grave. A pessoa tem a propensão de ir e depois desiste no meio, é porque tem alguma coisa estranha e preocupante por aí. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E pra gente ir encerrando, Folha de São Paulo. Gestão do Tarcísio teve disparada de obras sem licitação. Atraso e indício de irregularidade. O Gajo foi o que mais fez obra com menos dinheiro, ou seja, sinaliza que o cara não roubou, que não fez nada de errado, entre aspas, e o pessoal tá batendo em cima dele, falando que ele teve disparada de obras sem licitação. Se ele fez obras públicas com dinheiro público sem licitação, realmente não pode. Mas se ele fez, como eu percebi até então, obras como tipo PPA, como se fosse tipo autarquia, liberando para que as próprias empresas façam as obras, pelo que eu saiba, isso pode. Porque aí é da empresa as questões que foi cedida. Agora, eu não sei direito o que tem aí. Eles falam coisas do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e eu não sei, se o jornal está colocando, pode ter algumas coisas aí. Agora, tem que analisar e verificar. Atraso, indício... Atrasos? Que atrasos? Atrasos do quê? O cara foi o que mais fez. Atraso foi o outro lá que devorou. Com 20 anos não terminou a transposição do São Francisco. Isso assim, atraso. 20 anos para fazer e não faz. Agora, pelo que eu saiba, ele começou a fazer tudo coisas atrasadas. De fato, estava tudo pendengando lá para trás. É impressionante como conseguem e querem destruir pessoas boas, de boa intenção, nesse país. É impressionante. O ser humano tem uma propensão de ter o poder pelo poder. Pega uma pessoa ótima, um profissional incrível e querem destruir o gajo só para ter o poder. É difícil, hein, moço? É duro, hein? Mas é a realidade. Meus queridos, uma ótima semana para todos vocês. Lembrando que amanhã tem live no canal principal. Amanhã, terça-feira. Na outra semana será na segunda-feira, pois na terça-feira da semana que vem eu terei compromisso. Então vou já troquei as datas na live lá. Se estejam preparados e programados para a próxima segunda-feira. Amanhã live normal. E na outra semana vai ser na segunda e não na terça a live de estudos no canal principal. Que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.